O que houve de emissão nos últimos meses realmente chama atenção porque, assim, é impressionante. Quando eu fiz um vídeo lá em janeiro deste ano, acho que foi janeiro, tinha 58 bilhões de Tethers emitidos. Já estamos agora em 62 bilhões. E no relatório aqui da Tether Limited, deixa eu botar aqui, ó, o de transparências também, entre aspas, né? Aqui eles trazem o total no seu ativo, 62 bilhões, 328 milhões, e se nós olharmos aqui, deixa eu até botar em... Deixa eu ver aqui, deixa eu botar o total do Tether Limited, eu quero botar aqui o gráfico agora, como cresceu nesse tempo todo. Aqui, Overview, vou botar o gráfico, Market Cap, para mostrar como o crescimento foi muito forte agora nesse período, especialmente ali de dezembro do ano passado, estava lá em 4 bilhões e foi subindo dezembro de 2019, aliás. E aí 2020 e 2021 foi um crescimento impressionante. E apenas em aqui de outubro de 2020 estava lá em 16 bilhões, foi agora para 62 bilhões. Então a gente não pode negar que esse salto todo de Tethers emitidos tem uma influência no preço. É claro que tem. Eu sempre tenho dificuldade de entender o quanto que o rally de preço é explicado pelo Tether, que tem influência, não há a menor dúvida, mas o quanto é difícil dizer. E para mim, eu faço questão de enfatizar isso, nada na emissão de Tether, essa liquidez toda gerada pela empresa, altera os fundamentos do Bitcoin. Segue o mesmo ativo, a mesma rede, o mesmo limite de 21 milhões de unidades, mas é claro que em termos de preço e quem entende de estrutura de mercado e como funciona a emissão dos Tethers e exchanges, é claro que pode ter uma influência e dependendo pode ser uma influência muito relevante. E aqui me traz ao ponto de eu tenho lido mais artigos, procurado também me aprofundar nesse tema, e escutei um podcast recente do Grant Williams, já vou reproduzir aqui um trecho apenas. E nesse podcast ele trouxe, foi uma conversa de 1 hora e tanto, que ele trouxe 2 especialistas, um deles especialista em pirâmides financeiras e o outro especialista em investigar sobre a Tether Limited e as informações que ele traz, especialmente sobre o histórico das pessoas envolvidas e episódios passados no currículo dessas pessoas. Chama atenção, é até estarrecedor o que a gente vê, o currículo de cada um deles. Sócios, fundadores e diretores executivos da Tether Limited e da Bitfinex também, que são as empresas irmã. E aí, como um dos especialistas disse, olha, quando a gente vê algo que tem suspeita de fraude, se parece com fraude, anda como fraude, cheira a fraude, é bem possível que se trata de uma fraude. E o problema de fraudes financeiras e pirâmides, inclusive, e eu não estou dizendo que o Tether é uma pirâmide financeira, mas os indícios e os sinais de alerta estão aí. Não numa pirâmide tradicional, mas algo que está inflando o mercado e possivelmente emitindo Tether sem o devido lastro, como ficou comprovado pelo último relatório. Mas o problema, então, voltando, de quem analisa e investiga pirâmide financeira, é que muitas vezes não é fácil comprovar com certeza que se trata de uma pirâmide. Como também é difícil comprovar o contrário, que não se trata de uma pirâmide. E elas podem durar muitos anos, talvez décadas, como foi o caso do Bernie Madoff, que foi apenas colapsar durante a crise de 2008, e é uma pirâmide que teve talvez 2 ou 3 décadas de vida, e era difícil, apesar de vários indícios, vários alertas, inclusive teve um informante que denunciou a CVM americana, que é a SEC, e eles investigaram e mesmo assim não conseguiram provar e acabar derrubando, fazendo desmoronar o Bernie Madoff. Mas enfim, o ponto é que esse fator de risco do dólar Tether pode permanecer no ar por muito tempo e para mim isso vai ser um problema constante e é uma preocupação que às vezes pode ser maior ou menor e eu não queria deixar de mencionar isso aqui no canal porque como eu já falei bastante sobre o Tether, antigamente, nos outros vídeos talvez até com menos preocupação e agora eu diria que a minha preocupação aumentou. Então eu queria deixar essa mensagem. Mas deixa eu botar agora aqui na tela, vamos lá, eu quero botar esse pequeno trecho aqui do podcast do Grant Williams, e aí depois volta para mim. Ele não é legendado nem dublado, mas é 1 minuto apenas, depois eu traduzo. Então, vamos lá. Go back to what I said a minute ago. When the bull market started, this bull market started, and Bitcoin had a 200 billion market cap, give or take. I've read extensively on this, and people seem to think that the free float of Bitcoin is somewhere between 10 and 20%, i.e., that which is not being hodled. All right. So let's be generous. Let's say it's 20%. If you have a $200 billion market cap as of last fall,
it would stand to reason that the free float is only 40 billion. If then all of a sudden someone's making up counterfeit coins, let's go to these tethers, and it's like let's say Bennett and I wanted to corner the market and jam the price of Bitcoin up, so we just counterfeit all this stuff. We counterfeit 60 billion or some large portion of 60 billion. I mean, Grant, you're enough of a financial market operator. If I tell you we have a $60 billion buy order to go into a market which only has a $40 billion free float, $50 in double jeopardy, how high does the price go? Então aqui a gente tem esse trecho, né? E o que ele falou ali? O seguinte, ele fez um exercício, né? Pegando o market cap do Bitcoin do ano passado, lá o segundo semestre, que estava em torno de 200 bilhões de dólares. Mas que, segundo as estimativas, apenas 20%, entre 15% e 20% do estoque total de Bitcoins que estão circulando ou que estão disponíveis para negociação. O chamado float é o equivalente no mercado de ações, o quanto as ações estão sendo negociadas em bolsa. Então, se nós pegarmos 20%, sendo generoso, estou reproduzindo o que ele falou, sendo generoso, 20% desses 200 bilhões seria lá os seus 40 bilhões de dólares. Agora imaginar que a gente tem uma entidade como a Tether capaz de criar 62 bilhões, saiu lá de 14 bilhões para 62 bilhões de dólares. Será que toda essa emissão de Tethers e toda essa liquidez criada potencialmente artificialmente não pode inflar o mercado de 40 bilhões de dólares? É claro que pode, então esse é o argumento dele. E eu não tenho como discordar, tem esse potencial. De novo, eu digo o quanto que isso influenciou, eu não tenho essa certeza, mas que tem impacto, tem impacto. E é por isso que é um fator de risco constante.